Olha, em obstetrícia, o jogo está mudando. A gente está saindo de uma era reativa para uma era totalmente preditiva. Inteligência artificial deixou de ser uma ferramenta do futuro para se tornar uma camada de segurança absolutamente essencial que está redefinindo o padrão de cuidado. Vamos analisar a arquitetura por trás dessa transformação. Vamos direto ao ponto. A forma como a gente monitora o bem-estar de um feto hoje é, sim, uma falha de arquitetura. É um sistema analógico, sabe, tentando operar no mundo digital. E essa desconexão, ela tem consequências bem graves. Pensa comigo. O ponto nevrálgico, o calcanhar de Aquiles do sistema atual, é que ele depende da interpretação humana sob condições extremas de fadiga e alta pressão. Esperar que um profissional, por mais competente que seja, consiga identificar padrões sutis num traçado de monitor por horas a fio, de madrugada, não é uma questão de habilidade, é uma falha sistêmica. O erro não é uma possibilidade, ele é uma inevitabilidade que foi projetada no próprio processo. Agora, vamos quantificar o custo dessa falha. As consequências aparecem em duas frentes que são críticas. O impacto clínico, claro, na segurança das pacientes, e o risco financeiro, que ameaça a sustentabilidade dos próprios hospitais. Condições como a pré-eclâmpsia são um exemplo perfeito do problema. Elas não evoluem de forma linear, elas evoluem de forma exponencial. A janela de tempo para uma intervenção dar certo é mínima. E aqui, a detecção precoce e precisa não é só uma boa prática, não. É a linha que separa um desfecho seguro de uma verdadeira tragédia. Então, de um lado, a gente tem um processo baseado no que a gente pode chamar de achismo, na interpretação subjetiva. Isso gera até 50% de falsos positivos, o que leva a um excesso de intervenções de emergência e, claro, cesáreas desnecessárias. Do outro lado, a IA chega para introduzir objetividade. Ela analisa fluxos de dados sem parar, identifica padrões que o olho humano simplesmente não consegue ver e padroniza a avaliação de risco para toda instituição. E quando o sistema falha, o impacto financeiro é uma catástrofe. O mercado jurídico tem até um nome para isso: mega-vereditos. São processos na casa das dezenas de milhões de dólares que podem comprometer a saúde financeira de um hospital por anos. Tudo por conta de uma única falha operacional que, veja bem, poderia ter sido evitada. Essa citação, de alguém que está ali na linha de frente, resume a exposição. O risco é duplo. A falta de documentação objetiva e de alertas preditivos deixa a paciente vulnerável do ponto de vista clínico e a instituição completamente exposta do ponto de vista legal. A solução, portanto, é uma plataforma de IA que funciona como uma rede de segurança. É um segundo par de olhos que monitora tudo, o tempo todo, e o mais importante, sem nunca se cansar. O coração dessa tecnologia é a análise do que a gente chama de binômio materno-fetal. A máquina basicamente engole os streams de dados biométricos da mãe e do bebê e não os trata como duas entidades separadas, mas como uma unidade de saúde única, interconectada, onde a condição de um impacta diretamente o outro. Em termos práticos, isso se parece com uma torre de controle para a maternidade. É a visão enterprise do negócio. O sistema oferece uma visão panorâmica de todas as pacientes internadas, estratificando o risco por um código de cores bem simples. A equipe não precisa mais adivinhar quem precisa de atenção. A máquina indica de forma objetiva onde o risco está se concentrando naquele momento. E com um clique é possível fazer o que a gente chama de drill down. A equipe pode mergulhar em horas de dados de uma única paciente, analisando tendências e correlações que seriam humanamente impossíveis de identificar em tempo real. É exatamente aqui que os padrões sutis que precedem uma crise são finalmente detectados. Mas a implementação de qualquer tecnologia disruptiva exige uma análise crítica dos riscos. E no caso da IA, o principal risco operacional e ético é o viés que pode estar embutido nos dados de treinamento. A pergunta é bem direta. Se a gente alimentar o algoritmo com dados históricos que refletem as desigualdades e os vieses que já existem no nosso sistema de saúde, o que ele vai aprender? A resposta é que ele não vai apenas aprender. Ele vai amplificar e automatizar esses mesmos vieses em escala. Este é um exemplo real e muito contundente de como isso acontece. Um algoritmo de gestão de saúde usou o custo histórico de um paciente como um proxy, ou seja, um substituto para a gravidade da doença. A lógica de negócio parecia fazer sentido, mas como pacientes negras historicamente receberam menos cuidados e, portanto, geraram menos custos, o algoritmo aprendeu que elas eram mais saudáveis do que pacientes brancas com o mesmo quadro clínico. O resultado? Para o mesmo score de risco, pacientes negras tinham, na verdade, 26,3% mais comorbidades. Uma falha de lógica que se tornou um viés extremamente perigoso. Mas isso também mostra que o problema tem solução.
Ao identificar e corrigir esse proxy falho, recalibrando o algoritmo para focar em desfechos clínicos reais em vez de custos, a inscrição de pacientes negras de alto risco em programas de cuidado quase triplicou. Isso prova que uma governança de IA responsável, com a auditoria constante dos modelos, não é opcional. É a única forma de avançar. O ponto fundamental é este. A IA é uma ferramenta de suporte à decisão, não de substituição da decisão. Ela aumenta a capacidade do clínico, mas não anula seu julgamento. Aplicar cegamente o que um algoritmo diz, sem a supervisão e o contexto de um especialista, é simplesmente perigoso e irresponsável. Então, qual é a conclusão estratégica disso tudo? Estamos testemunhando a ascensão de um novo padrão de cuidado, um que é focado em aumentar a capacidade humana e não em automatizá-la. Vamos ser absolutamente claros aqui. A tecnologia não vai fazer o parto. O toque humano, a experiência clínica e a decisão final continuam e sempre vão continuar nas mãos da equipe médica e de enfermagem. No entanto, a partir de agora, o hospital que decidir não implementar essa camada de segurança contínua estará, na verdade, escolhendo o caminho de maior risco. Ficará para trás, eticamente, por não oferecer a melhor ferramenta disponível para proteger suas pacientes. E ficará para trás financeiramente, por se manter exposto a falhas operacionais e seus consequentes mega-vereditos. Raciocínio lógico, execução estratégica e alta performance no trabalho. Expanda a sua produtividade dominando a tecnologia do pensamento, a inteligência artificial. A tecnologia expande a capacidade humana, mas você deve continuar no controle da engrenagem. Inscreva-se e até a próxima!